Relacionado aos hormônios que estão envolvidos no ciclo do sono, nós temos dois principais. Um é a melatonina. A melatonina ela é o hormônio que é produzido na glândula pineal que fica no cérebro. E esse hormônio ele é responsável por você poder dormir tranquilamente. Muitas pessoas que têm insônia, que têm dificuldades no ciclo do sono, é porque não está tendo a produção ideal da melatonina. O que pode ocasionar o déficit da produção da melatonina? Obesidade, ansiedade, não dormir no momento ideal. E eu vou explicar o porquê que isso ocorre. A glândula pineal ela aumenta a produção desse hormônio durante todo o ciclo noturno, induzindo você a descansar. No entanto, quando tem luz refletindo na superfície do seu corpo, a glândula pineal recebe essa informação e diminui a produção da melatonina. É por isso que muitas pessoas, quando trocam a noite pelo dia, têm muitos distúrbios, inclusive na produção hormonal. E temos um outro hormônio muito importante, que ele é absorvido no momento da noite, que é a somatropina. A somatropina ela é o hormônio do crescimento. E para que as pessoas possam crescer de forma ideal, principalmente na infância, até alcançar ali a estatura certa, é fundamental que se durma a quantidade de 8 horas no período da noite, para que a somatropina possa ser absorvida pelo corpo humano. Existem alimentos que podem te ajudar a ter um bom ciclo de sono. Você pode incluir ali no seu cardápio, principalmente no momento da noite, alimentos mais leves. Não coma carboidratos ou massas, alimentos mais pesados, muito próximo do horário que você for dormir. Se o seu estômago estiver trabalhando no momento que é para você estar descansando, isso pode ocasionar para você pesadelos e outros distúrbios que irão impedir você ter uma noite fluida de sono, uma noite completa de descanso. Os alimentos que podem te ajudar são todos os grãos, todos os tipos de castanhas podem estar te ajudando também, ok? Você pode estar comendo frutas, folhas vão estar te ajudando. E nós temos também uma variedade de chás que podem estar te ajudando a dormir melhor. Dentre os chás que podem te ajudar a dormir melhor, nós temos o chá de camomila, o chá de alfavaca, o chá de capim-cidreira. Esses são chás que com certeza irão te ajudar a ter uma melhor noite de sono. E nós também temos sucos que podem te ajudar muito bem a ter uma boa noite de sono, como o suco de acerola, como o suco de maracujá, irão estar te ajudando a dormir melhor. Zona crepuscular, seja bem-vindo a esse módulo. Professor Alan, o que é zona crepuscular? Meu amigo, minha amiga, você já falou coisas enquanto você estava meio acordado, meio dormindo, e depois que você termina de acordar você começa a rir porque você falou nada com nada, um monte de coisa. Você já teve também aquelas ideias que na hora que você está lá naquela zona ali intermediária entre o sono e acordado, você percebe que se você colocasse em prática aquela ideia, você ia ficar milionário? Você já teve esse tipo de ideia? Só que depois quando você termina de acordar, você simplesmente esquece tudo que você pensou. Já teve aqueles momentos que você transcende o eu e você entende a sua realidade interna, fora a consciência, substrato da matéria, você entende tudo. E aí depois quando você volta a ficar acordado, você não sabe nem o que você estava pensando. Já aconteceu esses momentos contigo? Você lembra, cara, era uma coisa muito importante, só que não vem à mente. Isso é a zona crepuscular. Nós vamos estar ensinando agora como acessar essa área e como você ter mais chances de retornar ao mundo material, à realidade material, com essas informações valiosas do mundo onírico. Ok? Vou estar falando de técnicas que são técnicas muito antigas, inclusive usadas por gênios, como Thomas Edison, como eles faziam para trazer essas ideias da zona crepuscular. Primeiro, a zona crepuscular ela ocorre todas as vezes que você vai dormir. Todas as vezes. Porque você não é assim, eu vou dormir, pum, tô dormindo. Não. O sono, ele passa por fases, ele passa por transições, por camadas. Quando você menos percebe, você está dormindo. Mas não significa que a sua mente não passou por um processo de transição. Na natureza, nada ela vem assim de uma forma de um todo, de repente, repentino, como se não tivesse fase de transições. Até mesmo fenômenos muito rápidos passam por fase de transições. Como por exemplo, um raio. Você vê lá um risco no céu, mas não significa que aquele raio não formou todo ele, não passou por todas as suas etapas de transição. Na mente também é assim. Você pode pensar, meu pensamento é rápido como um raio. Já foram feitos vários estudos que o pensamento ele aparece na sua mente
antes de você perceber ele. É verdade, o pensamento, antes de você saber que você está pensando aquilo, o seu cérebro já formou isso. Então ele passa por várias fases de transição. Quando você está dormindo, o que ocorre? A sua consciência, que é a área do seu cérebro, que é a área analítica, a área racional, que tenta compreender e tenta absurdamente trazer sentido a tudo, ela começa a perder um pouco do controle da mente. Que na verdade ele é um controle um pouco assim, um pouco falso. É a área da consciência que faz você sentir que você está no controle, porque é a área que faz você sentir que você pensa, ok? Mas eu quero fazer uma analogia com um computador. Enquanto você está mexendo ali na tela inicial do computador, né, na tela principal, na área de trabalho, por detrás dos planos de fundo está acontecendo milhares de outros processos, milhares de códigos sendo passados ali na memória RAM, no processador, muita coisa está acontecendo que não aparece na tela inicial. Então compreenda, a sua consciência é só a tela inicial, é só aquilo que você está conseguindo perceber. Você não tem acesso pela consciência a nada do que está passando ali pro plano de fundo da tua mente, que está passando muita coisa, muita gaveta, muita informação, muita coisa. Agora eu quero que você compreenda que a sua mente não é só a consciência. E para nós falarmos de zona crepuscular, nós vamos agora começar a discriminar por onde a sua mente começa a viajar nessa zona. A sua mente também tem uma camada chamada subconsciência. E o que é essa subconsciência? Meu amigo, subconsciência é tudo o que a sua história te fez ser, a sua subconsciência é. Porque a sua subconsciência é todas as informações guardadas. Todas. Ah, mas eu não lembro de quando eu estava lá no feto, lá na barriga da minha mãe. Na sua subconsciência existe essa informação. Existe. Inclusive, se você é uma pessoa que é curiosa com hipnose, já ouviu falar sobre isso, logo estarei postando um curso aqui na Udemy sobre hipnose, mas saiba que se você segurar uma pessoa do jeito que uma mãe segurou e balancear, ela vai sentir naquele momento todas as sensações que eram ali uterinas. Não é à toa que uma criança, ela para de chorar quando a mãe segura ela de um jeitinho que ela ficava lá no feto, porque ela lembra, a mente dela já está formada naquele momento. Não significa que se uma memória não vem para a tela inicial, não significa que se uma memória não está ali na sua consciência, que ela não está guardada. A sua subconsciência tem tudo guardado, tudo. Então na zona crepuscular, o que ocorre? A sua tela inicial vai começando ali a ficar mais esmiuçada, ali mais... Vamos pensar assim, a sua tela inicial começa a escurecer, e a sua mente começa a focar para dentro de si. E seu subconsciente começa a ficar mais aparente e mais aparente. E se nivela subconsciência com consciência. E esse é um momento de encontro. Você não está totalmente entorpecido a sua consciência a ponto de você não perceber o que está lá dentro, mas você também não está totalmente consciente a ponto de não ver o que está lá dentro. Consegue compreender? Nivela. Consciência e subconsciência estão alinhadas. Então nessa zona você consegue ter lembranças, ver conexões, que faz você criar ideias, criar coisas, criar mecanismos. Quantas vezes você não ficou incutido muito tempo com uma coisa e a resposta não vinha? Você pensou, queimou a cabeça, esquentou, pensou e não vinha. E de repente, quando você estava deitado lá na sua cama, te veio um estralo e você, caramba, eureka, né? Como diga, eureka. O que é eureka? Me veio na mente. Tá tudo claro agora. E o que traz essa clareza? A clareza é que seu subconsciente estava começando a buscar nos arquivos qualquer informação que te ajudasse. Quando ele puxa essa informação, no primeiro momento que a sua consciência entrar na zona crepuscular, ela vai ver que o subconsciente já está com aquela resposta para você e vai te vir a resposta como um estralo. Ok? Então isso é muito interessante. O subconsciente é responsável por tudo isso. E é essa área, a área mais
importante da tua mente, a nível de processamento, que o sonho lúcido busca alcançar. Porque no sonho, o seu nível de consciência é muito diminuído, a ponto de você conseguir acessar a subconsciência. Só que algumas pessoas diminuem a ponto de ter sonhos e não saber que está sonhando. Então o que nós queremos fazer? Nós queremos acessar a subconsciência, mas não permitir que a consciência desapareça como um todo. Porque nós precisamos entender que estamos no controle, que temos acesso a essa tela inicial. Dessa forma, poderemos deixarmos nos influenciarmos por todas as áreas da nossa existência. Então isso é muito importante e é isso que queremos buscar. A mente não tem só consciência e subconsciência, tá? A mente também tem a inconsciência. Professor Alan, o que é inconsciência? Já ouviu falar que uma pessoa teve morte cerebral? O corpo dela continua funcionando, mas ela não tem nada ali na mente dela? O que ocorre? Existem áreas no nosso cérebro que são responsáveis apenas por sistema imunológico, sistema cardíaco, sistema respiratório. São áreas específicas pré-programadas que você não tem acesso. Você pode tomar consciência dessas áreas a ponto de você sentir o seu coração batendo, a ponto de você sentir como seu sistema imunológico te afeta, mas você não pode controlá-las diretamente, apenas indiretamente. Como com o que você come, você pode afetar o seu sistema imunológico, por exemplo. Ou seus estados de humor pode afetar a frequência cardíaca. Mas você não pode falar, por exemplo, assim, coração, para de bater. E o coração parar de bater. Você não consegue fazer isso. Então, existe esse estado da inconsciência, que ele é uma área definida para o seu funcionamento. E ele não vai ser nunca desligado, a menos que você morra. E é só quando você morre que essa área é desligada. A consciência, muitas vezes, ela é desligada e você continua vivo. Porque se o seu subconsciente continuar vivo, você continua vivo. Uma pessoa em coma não é uma pessoa morta. Ela continua lá no subconsciente funcionando, escutando as coisas. Ela, muitas vezes, quando ela volta em coma, ela fala as coisas que ela escutou. Entende? O seu subconsciente define quem você é. Mas é apenas pelo seu consciente que você consegue reagir a isso no mundo material. Agora, como que você consegue explorar isso? Vou dar algumas dicas para você. Vou dar uma dica que Thomas Edison usava. Quando ele deitava, ele segurava uma bola de ferro. E como essa bola de ferro afetava? Quando ele começava a dormir, ele ficava com a mão estendida, né? Quando ele começava a dormir, a mão começava a abrir, né? Porque ele estava dormindo e a bola de ferro caía no chão. Quando a bola de ferro caía, ele já se voltava antes da consciência terminar de se perder como um todo. Então ele conseguia acessar muitas ideias dessa forma. Então, é uma dica que eu dou para vocês, começarem a explorar essa área. Tenho certeza que vai trazer muitas ideias, só que nós ainda não estamos no sonho lúcido, nós estamos simplesmente começando a acessar fases do sonho. Quero ver aí os testes de vocês, escrevam as ideias que vocês tiverem, se vocês estão conseguindo retornar com as informações do subconsciente, ok? Olá, seja bem-vindo! Chegamos no módulo muito importante, que é o módulo sobre DILD. Meu amigo, o que é DILD? Eu quero lhe falar que DILD é a forma mais fácil, mais prática e que vai acontecer mais vezes de forma de você entrar no sonho lúcido. Ou seja, ele é uma técnica de induzir o sonho lúcido. E como é que uma pessoa, por exemplo, ela percebe o sonho no sonho para que ela entenda que está sonhando? Eu vou explicar técnicas passo a passo, de forma que você vai conseguir entrar em DILD de forma muito mais espontânea. E o que é uma pessoa, assim, um mestre que entra em DILD aí bastante vezes? Quando você tiver o controle dessa técnica, você vai conseguir entrar aí em sonho lúcido 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Com o tempo de prática, você vai criar um domínio maior em cima dessa técnica. Como ela funciona? Vou explicar. Durante um sonho, acontecem coisas que são absurdas, mas poucas vezes essas coisas passam ao nível de dar a consciência que é um sonho. Por quê? Porque a pessoa não está preparada para aquilo. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você está sonhando e de repente vê um elefante voando. Você pode falar, é um elefante voando, isso é um sonho. Mas pode acontecer de você ver um elefante voando e dentro daquele contexto, dentro daquelas leis, dentro daquela realidade, pode ser algo normal
e você não descubra que está sonhando. Muitas vezes você até pode descobrir que está sonhando, mas pode ocorrer de você acordar no outro dia e nem lembrar de que sonhou. Então do que adianta? Então a técnica DILT, ela se baseia praticamente em você conseguir compreender o que de fato difere um sonho da realidade. Então, para que isso ocorra, nós vamos precisar compreender os padrões pessoais. Porque lembra que nós comentamos lá no começo do curso que realidade é algo pessoal? Então nós vamos ter que buscar a sua realidade. Nós iremos perceber que existem padrões nos seus sonhos. Como você vai descobrir os padrões que ocorrem nos seus sonhos? Olha, eu vou falar dos padrões que ocorrem nos meus sonhos. E você vai conseguir compreender, ok? Geralmente quando eu sonho muito com a minha escola que eu frequentava. Eu sonho muito. Eu também sonho muito Deus escalando, muros, pulando muro. Quando eu era criança eu pulava muito muro, subia muito no telhado dos vizinhos, subia muito muro, ok? Então isso acontece muito nos meus sonhos. É um padrão de eu fazer um parkour aí nos meus sonhos. Eu também sonho muito com altura, porque eu sempre gostei muito de altura. Já pulei de paraquedas, já fiz rapel. Eu gosto muito de altura. Então eu sonho muito com isso. Isso são padrões que eu comecei a entender que acontecia porque eu comecei a fazer o quê? Uma agenda de sonho. E é aqui que eu vou deixar para você a principal, a mais importante dica do mestre do sonhar lúcido. Atualmente é muito difícil uma noite que eu sonho e não descubro que eu estou sonhando. Quando você chegar nesse patamar, você vai alcançar um potencial incrível, porque você vai poder fazer qualquer coisa dentro do seu sonho. Você vai poder testar múltiplas realidades, você vai poder se encontrar, voar, se teletransportar, se transformar aí em animais, enfim. Vai poder chegar naquela pessoa que você ama, vai poder ter suas noites românticas, sonho lá dentro também. Então, olha que interessante. Todas as vezes que você acordar, o que você vai fazer? Você vai ficar na cama, na mesma posição. Esquece o despertador, tira o despertador para que não interrompa ali o seu ciclo natural de transição do sono para o acordar. Você vai ficar na posição e deixar as imagens vir. Se as imagens não aparecerem de cara, espera mais um pouco porque elas vão começar a aparecer. No começo, talvez você não lembre de todos os sonhos, porque toda noite você pode sonhar 5, até mais, 5, 6, 7 sonhos. Mas você vai ter sensações, às vezes você acorda com uma sensação de euforia. Anote na sua agenda, euforia. Você vai pegar um caderninho e colocar do lado da sua cama para que você possa fazer essas anotações. São muito importantes essas anotações. Então você vai anotar emoção e tudo que você lembrar. Tente ser o mais específico possível. Descreva detalhes do que você viu. Descreva sombreamento, contrastes de cores. Descreva se tinha quais as sensações que você estava naquele sonho. Se você tinha sensação tátil, sensação olfativa, se você tinha degustação no sonho, quantas pessoas estavam. Pergunte se depois você acordar aonde eu estava, como eu cheguei lá. Isso vai fazer com que a sua memória retrospectiva comece a funcionar cada vez mais e você vai começar a cavar mais fundo no seu sonho. O que vai acontecer? Quando você tiver aí uns 10, 15, 20 sonhos anotados, eu já tenho mais de ano que eu mantenho um diário de sonhos. Quando você tiver isso bem anotadinho, você vai perceber que várias noites padrões se repetem. Você pode sonhar várias noites com uma pessoa, ou você pode sonhar várias noites com uma situação. Quando você perceber os seus padrões, a próxima vez que você sonhar e aquele padrão aparecer, vai vir o estralo e você vai falar, poxa, eu estou sonhando. Então mais ou menos ocorre assim comigo. Quando eu estou num sonho e já me vejo subindo um muro ou pulando num telhado, eu já estou sonhando. E a partir do momento que eu estou sonhando, eu já saio voando e vou explorar outras realidades. Olha que interessante. Então, isso é muito legal, é muito incrível. E só quem vive sabe como é demais. Talvez você já teve aí as suas noites lúcidas, mas essa técnica vai fazer você ter muito mais. Ok? Agora, professor Alan, qual é o melhor horário, para mim ter essas lembranças? Então eu vou explicar para você. Primeiro, você
Deite-se normalmente para que você tenha uma noite de sono tranquila. Coma ali 1 hora antes, mais ou menos, de você dormir, tá ok? Não toma muita água para você não ficar com excesso de idas ao banheiro. Mas é interessante que o seu ciclo de sono seja interrompido em algum momento no meio da noite. Eu tenho um momento no meio da noite que eu acordo para ir no banheiro. Isso é ótimo. Por quê? Porque você acordou, mas você ainda está com sono. Você estava em um sonho, você acordou. Então parte do seu cérebro continua na zona crepuscular. Quando você voltar a dormir, esse último estágio da noite, esse estágio mais próximo ali da manhã, vai fazer com que você lembre com muito mais vivacidade os seus sonhos. E é o melhor momento para o iniciante começar a praticar o sonho lúcido. Então você pode colocar seu celular aí para despertar uma determinada hora, acorde, levante, entenda, porque não adianta só você desligar o despertador. Você tem que estar com a consciência ativa para que você inicie uma zona crepuscular e você entrar no sonho novamente ciente que acordou, prestando atenção, relaxando, desligando as suas partes do corpo e dormindo. Depois, acordou, anote tudo. Sempre que você acordar, pode ser um cochilo, pode ser qualquer coisa, mantenha esse registro. É a partir desse registro que nós vamos começar a cavar mais fundo verdades sobre você.